A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Está feliz nessa noite, dá glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvamos o nome dele, por estarmos aqui nesta noite. Isto não é outro lugar senão a casa do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar ministrando nesta noite para a amada e querida igreja. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos estar lendo a partir do verso de número 7. Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 7. Se acharam de nome. Amém. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Serepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o, e depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, e a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro o azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu depois destas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela retirou do seu seio e fez subir para o sótão, onde ele estava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedaste, ao meu matraste o seu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias,
e a alma da criança voltou a entrar nela e ele reviveu. Podemos assentar em nome de Jesus? Louvamos a Deus por esta palavra. Quem nessa noite trouxe a sua botija de azeite? Quem nessa noite entrou com a botija vazia, para que novamente o Senhor a enchesse com a graça, com o seu Espírito Santo, com a sua alegria, com a sua força. Nessa noite, muitas das vezes, achamos que o azeite era só um azeitezinho que era posto dentro da botija. Muitas das vezes, a gente não vê o jeito que é cheio a botija. Muitas das vezes nós enxergamos o azeite que é posto dentro da botija. E é nessa noite, Deus te pergunta nessa noite, como é que está a tua botija de azeite? Como é que está a tua botija para ser cheia nessa noite? Ela está rachada, ela está quebrada, ela está trincada, ou ela está em perfeitação para que o azeite desça e o nome do Senhor seja glorificado. Deus ele tira o profeta da comodidade do ribeiro, seca o ribeiro e leva o profeta para a serra. E diz: olha, Elias, eu vou mandar uma viúva para que te sustente. E o profeta chega, creio eu, sorrindo, porque a água não tinha mais no ribeiro e nem alimento. E foi Elias. E quando chega naquela cidade, ele vê a mulher pegando gravetos para fazer um bolo para ela e para o filho e depois morrer. Qual era a situação daquela mulher? Não tinha dinheiro, era pobre e estava fazendo o último alimento para fazer ela e o filho morrer. E entra o profeta: mulher, o que é que tens em casa? O que é que tu tens em casa? Não tenho nada senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Faz então o seguinte: faz um bolo pequeno para mim, para que eu coma. E nessa noite, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ela fez conforme o profeta disse. Nessa noite, continue escutando a voz de Deus através dos pastores. Continue ouvindo a voz de Deus através do seu pastor. Muitas das vezes, achamos que um conselho pastoral não significa nada. Mas quando paramos para ouvir esse conselho, vemos que o conselho é melhor do que tomarmos medidas precipitadas. E fez aquela mulher como o profeta disse: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não vai faltar, nem a farinha da panela vai acabar, a não ser que Deus mande chuva sobre a terra. E fez a mulher conforme a palavra do profeta. Muitas das vezes nós perguntamos às pessoas: como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Mas não sabemos a situação que a pessoa se encontra. A mulher naquele momento podia estar chateada pelo momento que estava vivendo. E chega uma pessoa e pede para fazer o bolo. Ela não viu Deus naquele momento. Mas quando ela viu a possibilidade de Deus fazer o impossível na vida dela, ela obedeceu a palavra do profeta. Quando a gente obedece